Olá, muito boa tarde para vocês que nos acompanham através da TV Transamérica. O Acontece Curitiba está no ar. E essa semana, mais uma vez, atípica, com as greves de aí começando. O que vocês estão achando dessas greves? Sem luta não há movimento e sem movimento não há soluções. Mande sua opinião para nós vamos correr atrás de profissionais que possam responder o que está acontecendo, afinal, na nossa cidade. E hoje, para começar o nosso programa, no Salto com Jô Andrade, que tem o nosso quadro especial aí da semana, nós vamos falar das Óticas Ipanema Curitiba. Vamos lá? Só nas Óticas Ipanema Curitiba você encontra as marcas com os melhores preços da cidade. Você pode até dizer, todas as óticas dizem a mesma coisa, mas uma coisa você não sabe. Além de ter as melhores marcas do mercado, a ótica trabalha com qualidade de ponta e equipe competente para te encaminhar, inclusive, a consultas com oftalmologistas. E tem desconto, viu? Não sabe se tem alguma lesão ou carência de grau? É muito fácil. Nas Óticas Ipanema Curitiba, você consegue fazer um teste de visão gratuito. A loja Óticas Ipanema Curitiba fica na Rua Voluntários da Pátria 262, loja 3, Centro. E se você for de carro, a ótica tem convênio com Auto Parque Estacionamentos, embaixo do edifício Central Park, Avenida Vicente Machado 15, em frente ao Mercadorama. Óticas Ipanema Curitiba. Óticas de primeiro mundo para todo mundo. Bem legal, né, essa dica, né? E hoje nós também estamos no Salto com Jô Andrade. Tudo bem? Tudo bom, querida. E você? Jô e Jô hoje aqui. Ai, que chique! Tudo bem com você, Jojo? Tudo bem. E você? O papo desse bloco é, qual é o seu salto? O meu salto é fé. Nossa, que lindo! Porque num salto você pode encontrar mais que altura, né? Exatamente, está na cabeça. Você pode encontrar quem você é de verdade. Isso mesmo. Os sonhos esquecidos. Tanta A elegância coisa. da alma. Elegância da alma, hein, gente? Olha, peguei Conteúdo, pesado, hein? A plástica de dentro para fora. A cura da alma. Tudo bem, Josélis? Tudo bem. Josélia já me hipnotizou logo cedo, gente. Ela é hipnoterapeuta. A palavrinha difícil. É grande. A elegância na alma não seria de alguém muito evoluído? Eu acho que não necessariamente. Não. Eu acho que todo mundo pode ter. Eu nem vejo como elegância na alma, eu vejo como... Ah, falei tão bonito. Tinha que me cortar? Não, eu admiro a palavra bonita, mas... Gostou? Gostei. Ah. Não. Mas assim, a elegância, é bonita a elegância não, mas a elegância na alma eu acho que ela é construída diariamente, Isso é verdade. né? Isso é verdade. Você não concorda? Concordo que sempre as pessoas têm a ideia de que a elegância, né, é algo que está mais direcionado ao corpo. Uhum. Uma mulher elegante, algo Ó, mais... a postura dessa moça aqui. Bailarina. Bailarina, ela já fica dura assim, né? Mas também se reflete a alma, né? A alma, sem dúvida, Pessoas que né? são extremamente elegantes e são extremamente mais naturais, né? Resumindo, a elegância é um estado de espírito. Sim. Com certeza. Acho que tudo por isso que eu falo, o interno, o interior, aquilo que é conteúdo que vale a pena. Por isso que eu defendo o conteúdo. Eu falo, o salto a gente está na cabeça, não está nos pés. A gente pode estar descalço até mesmo no salto, sabe? No salto até mesmo descalça. Eu falo, bonita, não? ficou bonita É que essa. tanto, até brincaram outro dia, falaram assim, Jô, mas você está descalço? Eu falei, mas estou no salto até mesmo descalça, quer dizer... E é aquilo que se demonstra, né? A elegância é isso. Mas eu aquilo penso que- assim, sabe, Jô? Eu penso assim, como é que a gente vai falar para as pessoas e defender se você não age como? Exatamente. Então, né? Exatamente. Como ter ou conquistar a elegância? Olha, eu acho assim, de verdade, claro que você pode conquistar. Pode conquistar. Mas você acha que é nato? Um pouco eu acho, Cláudia. É. Eu acho assim, porque às vezes eu sempre brinco, né? Eu que falo tanto de conteúdo, às vezes eu falo assim, nossa, tem mulher que, desculpe, vou falar uma palavra bem, sabe? Elas andam assim. Então, a postura, né? Porque às vezes não é a roupa, sabe? Você pode estar de pijama, você está andando de uma forma elegante, né? Agora tem gente que anda com uma roupa maravilhosa assim, né? Aquilo fica feio. Então, sabe? Não é aquela coisa que você fala assim, nossa, que mulher elegante. Às vezes aquela postura dela, mas eu sempre digo assim, a gente pode se melhorar em tudo. Com certeza. A gente pode tudo, o ser humano, o dia que ele descobrir que ele pode tudo, ele não vai colocar ninguém lá em cima, sabe? É verdade. Porque ele pode, todo mundo aprende tudo, todo mundo tem capacidade, basta ter força de vontade, né? Eu acredito nisso. Também. Sim, claro. Aquilo que você quer, né? Se transformar em uma pessoa elegante.
gestos, nas ações, nos pensamentos, na forma como... Exatamente, você falou tudo agora, falou tudo, porque às vezes não é só a elegância física. É verdade. Às vezes Mental, eu falei, né? eu falei hoje, ontem, eu tô falando todos os dias, mas assim, o dar bom dia na rua, Cláudia. Eu dou bom dia para todo mundo Então, também. mas você não vê que eu te olho como um ET? É verdade, é verdade. Porque eu falo assim, gente, nós estamos resgatando valores, a gente não tá... A ideia do No Salto é realmente isso, é resgatar os valores. E bom dia é algo tão simples. Não, dá bom dia para um gari, por exemplo. O gari te responde com um sorriso tão gostoso que acho que ele fala assim, meu Deus do céu, ela me deu bom dia, eu sou gente. Se sentiu reconhecido. Eu tenho valor, assim, claro. sabe? O reconhecimento. Aquilo que ele está Exatamente. fazendo é algo necessário. Alguém teria que fazer aquele serviço. E como realmente... E se não fosse eles? Imagina a cidade... que essa cidade já é suja, né? Imagina se não fosse eles, como que ia ser, E eles né? se sentem muito, eu também faço isso. Eu conheço quase todos ali perto de casa, porque eu faço, eu trabalho com essa ideia de que dizer bom dia para ele valoriza o que ele está fazendo. Claro. E ele se sente verdade. feliz e o dia Você dele... sabe que eu costumo andar numa praça que tem perto de casa e um dia eu resolvi domesticar as pessoas, né? Entre aspas, né? Eu passava todo mundo de cara feia de manhã. Aí eu falei, é hoje, né? Todo mundo que passava por mim, bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem? E fui fazendo isso dia após dia. Você sabe que eu passo lá na rua, todo mundo me cumprimenta hoje. Sim. Então, Cláudia, eu falo isso. Sabe o que é isso? Chama-se reeducação. Aí fala assim, os jovens são mal educados. Se eles são mal educados, vamos lembrar que eles têm pais. Sim, como E esses, foram educados. então a gente não dá o que a gente não recebe. Com certeza. Então, os jovens são mal educados porque os pais também não ensinaram. ensinam. Falam, olha, meu filho, cumprimenta. Filho, com licença. Eu costumo dizer que quando eles passam assim, parece bois. Sim. Eles Então, passam te também, batendo, né? eles A passam te questão- batendo nas ruas. Sim. A questão do medo também. As pessoas têm medo quando a gente cumprimenta, quando a gente fala um bom dia, às vezes a pessoa leva um susto realmente, verdade. porque ela está tão acostumada àquela ideia de que todo mundo é perigoso, que alguém que olha diferente para ela já tem Já um acho que vai fazer alguma aham. coisa, né? Aí às vezes os pais acabam ensinando os filhos que eles não devem olhar para pessoas estranhas. Só que isso cria toda uma outra situação, né? Porque eles ficam Uma barreira, uma né? barreira Uma de redoma, comunicação, né? Assim, claro, eu não vou aprofundar o assunto, que nem é o tema hoje, né? Mas eu fico pensando, nem é a fundo assim só o medo. Eu acho assim uma coisa, questão de educação, é de berço isso. Você tem que trazer de casa. A educação você até aprende, mas isso vem de família, vem de pequenininho. É verdade, de pequeno que se torce de pino, né? Que falava, Mas né? é de pequeno. Eu tô aqui com uma sacolinha aqui das Óticas Ipanema, olha que bonitinho, que gente. bonitinho. Que tem 4 palavras aqui, 4 ou 5, não sei. Jô, tira uma palavra aqui e nós vamos discutir sobre ela. Tchan, 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 tchan. Que palavra será esta, meu Deus do céu? Postura. Postura. Ah, postura aí, ó. Falou em postura. Acabamos de falar. Vira pra câmera, vamos ver a palavra. Vira pra câmera ali a palavra postura. Postura. Então nós vamos falar sobre isso. Postura, Jô. Fala sobre postura, Jô. Então, nós estávamos agora há pouco Você mencionando... tá toda reta hoje, né? Pois é, hoje eu sempre estou, mas eu... Acho que para facilitar fica assim, Jô e Liz. Postura nem sempre é o que eu uso reflete quem eu sou. A postura é a primeira que fica? Então, eu acho que toda impressão é a primeira que fica. Quando você conhece a pessoa, eu sempre digo assim, vamos falar um pouquinho, vou falar de postura, mas eu vou ter que iniciar assim. Então, eu sempre digo, eu quero que vejam em mim o quê? Conteúdo. Né? Porque é a coisa mais importante. E claro, se você é bonito ou feio, a primeira coisa que você... Por isso que eu falo assim, quando você vai trabalhar, coloque uma roupinha decente, sabe? Põe uma roupa decente para o teu trabalho, não precisa ir escandalosa, porque é a primeira impressão. Então, é a primeira impressão para a entrevista, é a primeira impressão para quando você vai ao encontro de alguém, né? Quando falam, eu não encontro ninguém. Dá uma olhadinha no espelho, né? E Vê por quê, né? vê por quê? Porque às vezes, sabe, é uma questão assim só de você dar uma olhadinha para você e pensar, será que eu estou bem assim? Porque aquela história, sabe, eu aprendi isso, essa história de você falar assim, não importa o que pensam de mim, eu ando como eu quero. A velha história, não é bem né? assim, sabe? E eu aprendi, confesso. Às vezes você aparenta uma coisa que às vezes você nem é. É a imagem A imagem. que você demonstra.
Então, a apresentação, a postura, às vezes você está lá, muito eufórica no lugar, e por às dentro vezes você nem é, você está até muito triste, você está depressiva. É o que aparece nas redes sociais hoje em dia, né? Você está sempre sorrindo, sempre feliz, né? Outro dia mesmo eu estava arrasada, tinha acontecido uma coisa comigo, a semana que passou que eu estava assim super chateada. E uma pessoa escreveu no Facebook assim, sempre sorrindo. E eu tava por dentro, assim, sempre chorando, assim, Isso, sabe? Aí eu falei assim, é o que a gente aparenta, né? Nem sempre o que a gente aparenta é o que a gente é, né? Exatamente. Então, eu acho que é bem por aí. E, por exemplo, as pessoas que são mais cheinhas, né? Poxa, às vezes tem mulher que é tão linda e elas querem ficar tão magras, tão, sabe? Aquela coisa do corpo esculpido. E não precisa, elas são bonitas daquele jeito, basta. E tem homens que gostam de mulheres assim. Não gosto de mulheres magras. Ué, nós mulheres não temos um gosto? Ontem até falei, os homens e as mulheres têm que estar no salto. Eles têm que ser elegantes e elas também têm que ser elegantes. É uma, sabe, é uma troca. E você, Jo, o que você pensa sobre isso? A forma como se apresentamos para as pessoas também é um pouco a forma como nós nos enxergamos. Então, você olha no espelho, que nem você falou, e você vê a sua imagem, a forma como você está se olhando. Porque eu adoro a questão do espelho. Até quando eu cheguei aqui, tirei uma foto com o espelho, porque eu adoro aquele espelho. Porque você conseguir se olhar e se amar, olhar ali e dizer assim, nossa, olha como eu estou bem hoje, olha como... E olhar também a questão de toda a trajetória que te fez chegar ali. Então, o espelho tem esse significado muito forte. E com relação à postura, veja, como você se olha, como você se enxerga, mas como você se demonstra ao outro, que é a questão do, eu não vou me arrumar, eu sempre trabalho isso em clínica. A primeira coisa que eu trabalho é a autoestima da pessoa, porque ela tem que se querer bem, para depois também abrir as portas, os caminhos dela. E assim, a forma como você entra no local vai definir muito. O trabalho, por exemplo. Tem pessoas que já vão totalmente para uma entrevista de trabalho acanhadas. A postura do corpo já demonstrou. Né? Quando você entra ali, ou quem está te avaliando, já vai ver tudo isso, né? Mas o espelho, por exemplo, não é difícil você se assumir, porque o espelho ele é cruel também, né? Ele mostra exatamente quem você é, né? Sim, mas isso que é o importante, porque ele está mostrando aquilo que você é e aquilo que você precisa melhorar. Às vezes até aquilo que você não quer ver, né? Porque às vezes, sabe o que acontece? Eu acho, né? Eu já fiquei depressiva. Então, às vezes é muito difícil a gente tá falando aqui, né? Você tem que se gostar, mas e quem está depressivo, Cláudia? Hein, Jo? Quem está depressivo, como é difícil a pessoa se olhando e falar assim, eu me amo, eu não me amo, porque eu estou depressiva. Por isso que eu me acho feia. O auxílio, né? Às vezes as pessoas pensam assim, eu não vou buscar uma ajuda, um tratamento, algo que eleve minha autoestima, né? Porque consideram ainda que isso é coisa para gente que está desequilibrado. Que tá... Mas é necessário, às vezes, um terapeuta, um psicólogo, alguém que esteja ali do teu lado, para fazer esse processo de mostrar para você que você é uma pessoa bonita, capaz, inteligente e que, apesar das dificuldades, das adversidades da vida, você consegue seguir e demonstrar. E daí a postura, né? A gente nota isso no paciente que chega deprimido e que vai mudando aos pouquinhos. Às vezes o olhar, né? O olhar você já vê. O olhar. Isso que eu ia o olho dizer. triste, né? Sim, o olhar vago, né? Você vago, nota né? a diferença ali, que é a mudança de postura. Eu vejo muito isso na hipnose. A pessoa modifica, ela vai aos pouquinhos e às vezes ela não se percebe, mas quem está ao redor, nossa, a pessoa está mudando, porque ela está se olhando de uma forma diferente, ela está se conhecendo. E é claro que quem está no processo de depressão é uma trajetória. É uma trajetória. Né? Você tem que seguir, não? Tem que conseguir lidar com as suas inferioridades, com os seus medos. Por isso que eu falo aquelas frases que a gente lia antigamente, que não, no vestibular, né? Às vezes você lê aquelas frases assim, fala assim, não faz nenhum sentido para você quando você é jovem, né? Vai passando o tempo, você fala assim, por isso que criaram os teus olhos são espelhos d'água. Por isso que criaram essa música. Porque essa música diz muito. Sim. Hoje estou romântica. Jo, sua vez, tira uma palavrinha aqui. Vamos tirar com fé, Senhor. Posicionamento. Posicionamento. Como conseguir se posicionar diante desta sociedade caótica? Eu acho que... Bom, se quer responder, pode ficar à vontade. Eu acho que é sendo a gente mesmo. O gancho, eu estou pegando assim, lá do profundo.
é a gente ser a gente mesmo, ser quem você é. Se você for quem você é, você vai conseguir se posicionar melhor, porque vai dar um equilíbrio. Eu acho que agora a gente tem que voltar, tá falando de posicionamento, mas eu queria só voltar um pouquinho ali, que você falou sobre das pessoas depressivas e do olhar, né? Eu acho muito complicado essa fase das pessoas querer ser algo que não são. Porque elas desequilibram exatamente tudo, e principalmente quando fala assim, a pessoa é desequilibrada. Essa palavra é uma palavra forte, né? A pessoa pensa assim em casa, pô, mas desequilibrado, sou o quê? Maluca, sou louca? Gente, mas às vezes tem que ter um pouco de loucura nas pessoas normais. A sociedade cobra muito da gente hoje um posicionamento que você tem que estar sempre bem. Né? Sempre você tem que estar bem. E uma hora a máscara cai. Exatamente. Não tem como, sabe? Uma hora a máscara cai. Eu não tenho vergonha nenhuma de falar pra vocês aí de casa, gente, que eu já tive depressão, síndrome de pânico, e depois que perdi minha mãe, eu tô fazendo tratamento psiquiátrico, não porque eu seja louca. Sim. Porque é muito duro você suportar a perda de uma pessoa tão amada. E eu não perdi uma, perdi 4 em 1 ano e meio. Então eu tô fazendo tratamento, estive com este olhar vago, fiquei 1 ano ausente da televisão porque estive com este olhar vazio. E agora que eu estou me recuperando desta dor insuportável que é perder. E a sociedade te cobra. Sim. Meu marido mesmo fala assim, é muito duro te ver triste o tempo todo. É muito duro te ver com este olhar vazio. Mas como não estar com o olhar vazio quando você perde uma parte de você? Sabe? É muito difícil você superar uma perda deste porte. Então, esse posicionamento diante de uma sociedade caótica não é só sobre uma sociedade, é sobre a sua família também, que te cobra uma postura que você não tem condições de ter nesse momento. Você falou algo bem importante com relação... As pessoas hoje, elas fogem do luto. A ideia da morte é vista como... Aconteceu, então vamos velar, vamos enterrar, vamos esquecer. Mas é necessária essa tristeza. O que você está passando é um processo necessário para o teu amadurecimento. Então, o luto em si, que hoje é tão negado pela sociedade, que quer esconder isso, muitas vezes até das crianças que não se levam né, lá na capela, no velório, no velório, né? Isso cria uma negação. Exatamente. E daí, quando realmente isso acontece na vida daquela criança, daquele adulto, né, que vai ficar preso naquela memória de criança, que fica a ideia do que não houve o entendimento daquilo. Então, assim, hoje há uma negação muito grande do luto. E essa ideia de que a gente tem que estar bem sempre. A ideia da morte é uma coisa ruim, né? Sim. Claro que é uma coisa que ninguém quer, ninguém deseja, mas é uma coisa natural. É uma coisa natural. Criar um pensamento assim como aquele bom dia, oi, bom dia, criar o hábito de falar assim, olha, filho, isso é uma coisa que infelizmente acontece. Não, né? É que todo mundo fala, você tem que se preparar para a morte. Eu falo, a gente tem que se preparar para viajar. Preparar para a morte a gente não se prepara nunca. É uma coisa que a gente aprende depois que acontece, mas é uma coisa... Como vai lidar com como isso? Você vai, exatamente, como você vai lidar com esse momento. Mas nesse ponto eu discordo, de verdade. Eu acredito que a gente tem que aprender a se preparar para a morte. Assim como a gente tem que aprender a ter postura, aprender a ter posicionamento, ter e se dar o direito até a você mesma, como uma pessoa que é pública, falar assim, gente... Não fingir o que não é, gente, eu estou ruim hoje. Estou sofrendo. Eu tenho o direito, eu estou sofrendo. Porque é um direito de todo mundo. Então, porque aí você vai... Eu que defendo, né, aquela coisa, ter a fé, a gente tem que se apegar a Deus, porque sem Deus, você não é sustentado, não é sustentado de jeito nenhum. Então, e porque naturalmente parece impressionante isso, né? Não é uma propaganda. A fé, ela fortalece a gente. Muito. Você tem que acreditar em algo maior para estar aqui. Sim, com certeza. Então, Deus nos dá essa sustentação. Eu sigo muito essa linha de pensamento, de que é Deus realmente que faz com que nós estejamos aqui. Uma das descobertas assim, que eu fiz quando era criança, eu sempre admirei o globo, né? E a minha mãe era secretária e tinha em cima do armário, assim. E eu não pegava, porque era daquele de vidro, então que poderia... Só que um dia aquilo estava numa mesa. E eu acho que eu tinha uns 9 anos. Eu girei aquilo. E quando eu girei, que ele fez aquele movimento, eu me entendi. Falei, nossa,
Eu cheguei a cair no chão. Eu falei, meu Deus, é isso aqui que é a vida. Né? O girar, a gente está num universo, está em movimento, então a vida da gente é essa transformação. Mas é que desde lá teu ângulo de visão já era para isso, né? Já tinha, a gente é olhar de uma forma diferente. É olhar de uma forma diferente e compreender que às vezes tudo isso que a gente está passando, o sofrimento, a morte de alguém que é muito íntimo, querido, também meu pai já faleceu, né? Então eu sei o que você passou, é a negação de tudo, né? E depois a reconstrução de algo maior, porque no final das contas a gente sabe que em algum lugar eles estão. E eles estão bem, a mãe está bem. E hoje também isso que você está passando é um fortalecimento até para os teus netos. Sim, com certeza. Para você conversar, colocar no colo, Cláudia. E falar assim, vem cá com a vovó. Né? Isso aliás, você é vovó? Eu estou sabendo. Gente, o papo está muito legal. Gente, eu estou adorando essa conversa com essas duas Jôs aqui. A gente vai para um rápido intervalo comercial e já voltamos com mais palavrinhas aqui. Fica aí, não sai daí, isso mesmo. Estamos de volta com esses papos super animados com essas duas malucas. Com a Jô e com a Liz. Que ela falou para chamar ela de Liz para ficar mais fácil. Vamos tirar mais uma palavrinha aqui. Ai, não posso esticar o braço que eu tô com o ombro quebrado. Sim. Deixa eu... Vamos ver, mostra para a câmera, hein? Sim, deixa eu olhar. Não faz que nem a Jô, que passa o papel passando. Legal. Direcionamento. Será que quem não sabe aonde ir, qualquer lugar serve? Adoro isso. Esse pensamento é muito profundo, né? As pessoas acabam indo para qualquer lugar. Se não tiverem um direcionamento correto, elas realmente vão... E isso que acaba acontecendo, que as pessoas sempre vão parar, né? Elas começam algo, elas param. Elas começam e param. Porque elas não têm direcionamento. Por isso que as pessoas estão perdidas? Das mulheres em si? Na verdade, não. Não. Eu penso assim, elas não estão assim pensando, falando de mulher, né? Eu vou para o lado esquerdo ou direito. Não, elas não estão pensando isso. Elas pensam assim, elas conseguiram a emancipação, que eu sempre falo. Elas estão trabalhando, elas conquistaram o espaço. Eu acho maravilhoso isso. Mas o que aconteceu? Aquilo que eu comentei aquele dia no programa anterior com a Sueli Gulim, lembra? Que eu falei assim, elas estão empresárias, elas estão no comando, estão mandando. E aquelas que não comandam, elas têm um perfil. Cada um tem um perfil, né? Sim. Mas eu acho que elas levam para casa a maneira de trabalho, porque hoje em dia estão trabalhando demasiadamente. Todos estão trabalhando demasiadamente. Então não tem tempo para os seus filhos, não tem tempo para nada, nem para os seus maridos. Elas chegam em casa e continuam sendo profissionais, elas continuam sendo as profissionais, é como ator e atriz, né? Eles têm que trabalhar, mas eles têm que deixar o ator lá, porque mesmo eles falam que confundem os personagens às vezes e tem que tratar isso. Então, às vezes, a gente, sem querer, inconscientemente, né, Liz? A gente acaba, de forma inconsciente, sendo aquela chefona em casa. Que nem a Sueli falou que faz, exatamente, né? Por isso que eu falei, Sueli, eu quero saber da mãe, da avó, mulher, né? Da mulher. E eu acho que é nisso que a gente tem que dar uma ligada, sabe, Cláudia? O que você acha, Liz? É a questão do cansaço também, né? Porque a mulher acaba tendo que ter essa vivência lá fora, a vivência aqui, ela se perde às vezes, né? E isso reflete muito na família, porque às vezes boas profissionais acabam deixando a família de lado e às vezes cria-se outros tipos de conflitos ali. Às vezes a mãe não percebe que o filho está se envolvendo com alguma coisa mais séria, não consegue fazer essa percepção, porque ela também está muito cansada. E também está ausente, né? A gente é ausente, a gente não consegue mesmo. E acaba criando outras situações, né? É claro que isso também não é só papel da mãe. O pai também tem que estar presente. Sempre fala da mulher, porque acaba ficando muito, tradicionalmente, o papel da mãe, né? Tem que cuidar de tudo. E isso acaba refletindo muito na vida, no cansaço, no cansaço dela, né? Porque ao mesmo tempo ela fica, como você falou, acaba ficando perdida mesmo, né? No sentido de que fica tudo para ela, né? Tudo para ela, né? Não dividindo as tarefas também. Eu acho que hoje em dia é tão complexo, Cláudia, porque anteriormente, vamos dizer, antigamente mesmo, era aquela coisa, a mulher era do lar, né? Então era mais fácil de você fazer um programa como esse, por exemplo, você abrangia certas, né? E abranger certas coisas. Hoje em dia não. O que acontece? Hoje em dia não tem só aquela mulher que você falou agora, né? Que eu acho certíssimo.
é o papel do pai também. Mas e aquela que não tem pai? Aquela criança que só tem a mãe? No meu caso foi isso, eu fui mãe. Sim. Né? Eu fui pai e mãe dos meus 2 filhos. Outro dia estavam comentando na frutaria, porque eu vou na frutaria fazer muvuca também, né? Então, lá no Salto, eu tô lá. Chegou a mulher no Salto, então. Eu falei assim, você vê, a ideia, o ideal, né, seria a mulher que tem condições financeiras, o casal, que a mulher que pudesse trabalhar meio período. Seria ideal, quer dizer, ela não deixa dela, ela tem seu lado profissional, se sente valorizada, com autoestima, pode pagar suas coisas, seu absorvente, como nós falamos outro dia. Não, porque chega ao cúmulo que tem mulheres que se sentem mal porque não podem comprar exatamente o seu absorvente. A gente tem que falar essas coisas aqui. Porque a ideia é ajudar aquela mulher que sente isso e não tem coragem de vir falar, né? Então, a ideia não é falar bonitinho, a ideia é falar o que realmente acontece dentro dos lares, que está precisando de ajuda. As mulheres estão gritando por ajuda e elas não podem, às vezes, falar. Mulheres que são espancadas, mulheres que sofrem todos os tipos de ameaça, violência, né? De agonia, de depressão, de síndrome do pânico, de tudo. De tudo. Hoje em dia elas estão carentes de tudo. Por isso que foi criado esse programa, né, Cláudia? Com certeza, né? Nós estamos aqui para ajudar, né? Ajudar, a ideia é essa. Mais alguma coisa para falar sobre posicionamento? Posicionamento, até posicionamento, essa... posicionamento. Foi a... Não, direcionamento. Posicionamento foi depois. Como que as pessoas podem direcionar as suas vidas? É aquela história de o que eu vou fazer, né? Como que eu vou fazer? Para onde que eu vou? Né? O direcionamento tem muito a ver com isso. Qual a direção que eu vou tomar a partir desse momento? Até mesmo pessoas que procuram, assim, no sentido de que elas querem mudar de emprego, por exemplo. Qual é a melhor direção? O que fazer nesse momento em que tantas pessoas estão passando por situações de perder o emprego ou mesmo buscar uma nova forma de trabalho? Né? Como se direcionar? Eu acho que uma das questões também que é do momento é isso, de novos direcionamentos. Você pode mudar de caminho? Pode. Em qualquer momento da vida, a gente pode mudar de caminho. Basta ter aquela consciência de que vai ter adversidades, que você vai ter que ter persistência, porque isso é muito importante, persistir nessa mudança. Escolher a rota e dizer, não, é agora que eu vou por aqui. De repente parar também e começar de novo. Começar de novo, né? Então, essa visão de mundo que as pessoas têm que ter. Eu falo que às vezes você parar e dar um passo para trás não significa retrocesso, né? Não. Significa que você está ganhando força para dar um passo para frente. Né? É muito mais importante, às vezes, fazer literalmente parar ali e olhar o horizonte e olhar o que está à volta do que simplesmente agora eu vou seguir sem direção. Então, na vida é necessário fazer isso, as paradas necessárias, né? Descansar, respirar, sentir o ambiente e daí seguir. Então, e nesse momento que é um momento de transição que todos nós estamos passando, né? Cada um da sua forma, a gente está se readaptando a uma nova condição social, econômica. Então, é importante que a gente pense que direção eu darei à minha vida nos relacionamentos, né? Que nem você falou, essa questão de ser pai e mãe. Como que eu vou direcionar a minha família a partir desses novos critérios, né, de situações? Eu não sei, mas eu acho que a nossa geração, a gente tem mais ou menos a mesma faixa etária, eu acho que a gente veio de uma geração muito confusa, eu acho. Porque, por exemplo, a gente veio de uma geração onde as nossas mães eram mães, e os nossos pais eram os provedores. E, de repente, a gente cresceu num mundo onde a mulher ganhou espaço e se tornou empreendedora. Mas confundiu até a cabeça dos homens isso. Confundiu. Sim. E a gente se perdeu também nisso. Porque a gente, de repente, a gente é mãe, a gente é trabalhadora, a gente não, mas a gente se tornou tudo, mas não é o que está acontecendo com essa geração atual agora. A nossa geração, acho que ficou muito confusa. Eu me sinto muito confusa às vezes. Assim, não sei vocês, mas eu me sinto muito confusa às vezes. Às vezes eu tenho vontade de ser do lar. Sabe, de cuidar só dos filhos e do marido e pronto. Sabe, de lavar roupa, cuidar do chão, cuidar do cachorro. E às vezes eu tenho vontade de sair, trabalhar, ganhar meu dinheiro, não sei o quê. Às vezes eu fico muito confusa. Você vê, eu não sou especialista e me desculpe se eu estiver falando alguma besteira. Mas assim, na minha visão para com você é assim que isso você está passando exatamente por esse momento de transição que você está passando
de perda, então isso dá um certo choque. Mexida, né? Claro, você está em busca da tua mãe, você vê perda de mãe, o que é casa? O que é? Aconchego, né? Aconchego, família, né? Aí você sabe que tem que trabalhar, que precisa, mas ao mesmo tempo tua mente está lá fixada, né? No passado, né? Claro, eu estou viajando um pouco, né? Para variar. Para variar. Vamos procurar outra palavra. Jô, é com você. É comigo, agora eu vou mostrar para a câmera. Bem calminho. Puxa, falando em viajar, sonho. Sonho, vamos dizer sonho. Quando é tarde para sonhar? Quando Nunca? Sonho é diferente de objetivo? Sonho é algo assim que você tem que ter objetivos para alcançar o sonho. Acho que o sonho é aquela meta, aquele desejo, mas assim, você precisa dos objetivos, né? Quais são os objetivos que eu vou cumprir? Eu tenho um sonho, né? Vamos colocar aqui um sonho material, de ter uma casa. Quais são os objetivos? O que eu vou construir? Quais são as pontes entre aqui e aqui? O sonho está aqui, mas como que eu vou seguir? Quais são daí os direcionamentos, posicionamentos e postura que eu tenho que seguir até chegar a esse sonho, né? Ter uma casa, por exemplo, tem que viajar, né? Viajar, ter um relacionamento saudável, até mesmo, né, questões de relacionamento. Quem eu quero ter ao meu lado? Que pessoa eu quero que esteja ao meu lado? Que trabalho eu quero ter? Eu tenho um sonho, né? Essa questão na escola a gente coloca para os alunos, né? Escreva lá sobre o seu sonho. Nossa, são diversos, né? A maior parte quer ser Neymar. E é isso que também a gente tem que trabalhar com a criança, né? Para não deixar que ela vai se posicionar. Claro que alguns chegarão a ser, né? Ou talvez não. Mas assim, você tem que entender que há todo um trajeto. Vai ser percorrido. Até ser percorrido. Eu acho que o que deveria acontecer, eu te cortei, desculpe, mas é só para pegar o gancho que você continua, é assim, sejam vocês mesmos. Sim. Primeiramente, sejam vocês mesmos. Exatamente. Antes de querer ser alguém, né? Tá? E depois da ideia de querer ter alguma coisa, por que não? Olha, quantas pessoas às vezes ficam pensando, eu quero ter uma casa maior, mas elas estão depressivas. Você sabe que às vezes eu noto que as pessoas quando moram em lugares menores, elas são muito mais felizes do que aquelas pessoas que estão em mansões. Sim. É verdade. Daí você pensa assim, é coisa de livro. Não é. Eu escrevi um Isso é texto real. uma vez chamado A Riqueza das Pessoas Simples. Porque as pessoas simples, às vezes, me parecem, como você falou, mais felizes de quem tem muita coisa. Você já percebeu, Cláudia? Já percebeu, Liz? Que as pessoas, assim, elas têm tudo, têm uma casa, uma mansão, um carro maravilhoso, daí elas falam assim, conversando, falam, eu estive lá onde eu nasci, na cidade onde eu nasci. A casinha. Eu revi aquela casa, sabe? Como eu era feliz. Aquilo que, exatamente. Um saudosismo, né? Um saudosismo, né? Porque a essência da gente é simples, as pessoas que querem só pensam em ter, mas isso está deixando as pessoas cada vez mais vazias. Em tudo, em todos os sentidos. Porque acabam esquecendo, né, daquilo que é importante. Existe um limite para sonhar? Eu acredito que não. Não? O céu é o limite, como diz Que aquela. lindo! Eu acredito, assim, que todo mundo, desde criança a gente sonha, a gente esquece os sonhos. O ano passado eu fiz um projeto Catarse, não sei se você recorda, eu acho que eu te enviei. Era sobre um livro, né? E eu trabalhei a questão do sonho. Algumas pessoas entenderam o que era a ideia. Que um sonho que se sonha junto, a gente constrói também algo. Então, assim, é possível, sim, sonhar. É possível sonhar e acreditar. E o sonho tem essa questão da ligação com a fé. Porque se você realmente acredita naquilo, e pode ser algo imaterial mesmo, aquilo se manifesta, de alguma forma se manifesta, né? Eu gosto muito da história de Santos Dumont, né? Ele, desde criança, se a gente procura lá a história de vida dele, desde criança ele já manifestava esse desejo do voar. Eu quero, né? Uma vez a professora perguntou, era um texto sobre o que voava, né? Daí as crianças colocaram, passarinho voa, borboleta voa, e ele escreveu, o homem voa. E daí a professora falou, não, o homem não voa. Ele falou, voa sim. Veja, era um sonho, e ele realizou, né?
Então, mesmo que seja algo assim, eu vejo que as pessoas acabam colocando essa questão do sonho muito, é uma fantasia, é algo, né, imaterial. Mas assim, você pode realizar aquilo que você sonhou. E às vezes acontece de forma natural, você não precisa ficar lá, né, pensando, se maltratando daí porque você tem um sonho, então você tem que Metas muito grandes, né? Às vezes as e pessoas ilusórias, colocam. mas o sonho é algo que se torna realidade, né? E às vezes é algo simples, não precisa ser algo muito grandioso. E às vezes demora um pouquinho, né? Isso a Demora. gente tem que entender Tem o também, tempo de né? Deus. É sonho, Tem o tempo. claro. Tem o tempo de lindo Deus. isso, né? Isso é lindo. Tem o tempo de Deus. Tem um tempo, tem assim coisas que às vezes você sonha em determinados momentos, depois você muda. É isso que é legal do sonho. O sonho é mutável, é transformável. Você consegue. Última palavra. Até porque sempre, até na Bíblia diz, né, que é tempo de plantar e de Tempo de colher. colher. É linda É essa citação. Claro. Então, lá para a vamos última ver palavra. a última palavra. Adoro essa palavra. Futuro. Como idealizá-lo sem uma perspectiva? Porque às vezes a gente conquista coisa que a gente sequer imaginava, né? Sim. Como que isso funciona, né, na realidade, né? Às vezes as pessoas pensam o que é. Eu gostava muito daquele desenho dos Jacksons, né? A visão de futuro, né? Aquela casa em que tudo funcionava. Tudo, né? Futurista. E assim, às vezes a gente pensa, né, que no futuro você, por exemplo, a questão da educação da mulher, né? Somos educadas para sermos mães, esposas, e às vezes isso não acontece, né? Às vezes a gente se torna algo totalmente diferente, né? No futuro, aquilo que é o futuro é o hoje, né? Porque o futuro, na verdade, é uma... Daqui a um minuto já é futuro. Já é futuro. Já é passado agora. Pronto, já passou. é passado e daqui... essa concepção é muito interessante. Mas assim, o que é, né, o futuro? Ele nada mais é do que nada. Porque, na verdade, ele ainda não se concretizou. Mas isso não quer dizer que ele não vai acontecer. Daí as pessoas ficam naquela visão assim, eu não vou pensar nada porque talvez no futuro eu nem esteja aqui. Mas e se você estiver e você não pensou nada, não construiu nada agora no presente? Exatamente. Porque o futuro se constrói no presente. Então, se você vai ficar ali, né, estagnado, pensando que as coisas vão cair do céu, eu acredito que algumas coisas caem do céu, sim. Mas algumas coisas são muito necessárias que você tenha esse posicionamento, direcionamento, tudo que nós trabalhamos aqui, né? Você acha que o caminho seria deixar assim, a vida seguir sem planos? Ou o que você pensa? Não, alguma coisinha a gente sempre planeja, né? Senão não Aposentadoria hoje em dia, né? Não, eu acho, inclusive falando em aposentadoria, eu acho que todo mundo deveria pensar no futuro. Todo mundo. Não só em aposentadoria. A gente deveria ensinar os filhos, né, a pensar em ter uma reserva para o futuro, sempre. Sempre, né? Sempre. Sabe, não lá, porque daí lá já é tarde, lá no futuro já né, não vai fazer sentido. Mas se você pensar no agora, no hoje, se você errou agora, você tem a chance de ensinar alguém a não fazer o que você fez, de ser exemplo. Agora, voltando um pouquinho ao que nós estávamos falando, isso não é tema para hoje, mas seria para um outro programa. A mulher, aí que ela se encontra em desequilíbrio, porque ou ela vive muito o presente, ou ela está muito no futuro. Por isso que eu falo que ela precisa do equilíbrio. Sabe, ela sonha demais, daí aquilo desequilibra ela, porque eu queria, aquela mulher é sempre insatisfeita, que os maridos falam, meu Deus, essa mulher ela é insatisfeita com tudo. Os homens escrevem e falam assim, Jô, por favor, ajuda a minha mulher. Porque ela é uma mulher linda, ela vive fazendo plástica. Ela tem tudo, ela quer mais. Então você entende o desequilíbrio? Ela quer mas ela tem. Entendeu? Então é uma coisa meio confusa. Falando em futuro, né? Sim, e falando em futuro também, vou trabalhar com um livro que se chama O Choque do Futuro, do Alf Toffler. E ele fala justamente isso, né? O futuro que nós estamos vivenciando agora. Ele escreveu esse livro em 1960, já com uma visão, mas tem muita coisa ali que é muito real e que está acontecendo agora, que ele colocou lá e que nós estamos passando. E uma das questões é as expectativas, né? Porque se criou-se essa ideia do futuro, como será o futuro, tudo vai ser dessa forma, e algumas coisas estão voltando ao passado, assim, tem muitas visões, tem muitas pessoas que estão com mais visões do passado, né, em concepções, do que em si uma visão de futuro, realmente, do que é
o futuro? O futuro já chegou, essa ideia O futuro de que já chegou. né, nós estamos já num outro processo. Muitas coisas que antes eram pensadas nos livros, por exemplo, de Júlio Verne, aconteceram, né? Ele colocou lá e algumas coisas já aconteceram. Então, assim, como lidar com essa expectativa? Que daí o futuro, que você falou, essa ideia gera uma ansiedade. A expectativa em relação ao futuro gera uma ansiedade. Que gera uma frustração. Que gera uma frustração Porque quando você não realiza, não conquistar aquilo que você idealizou. Sim, a não concretização daquilo ali que foi idealizado como uma vida, daqui a 30 anos eu quero ter uma vida assim, assim, assim. E as coisas, às vezes, a vida vai tomando outros rumos. E a gente precisa ser imutável, é a transformação. Saber que em determinados momentos... Precisa ser flexível com a vida, né? Sim, a resiliência também, que a gente fala em consultório, é importante. Porque senão você acaba ficando, realmente, entrando num processo depressivo, não se sentindo... Frustrante, né? Não se sentindo, você tem bastante coisa, mas que significado tem aquilo para você? Então, esse é Mas será que daí não é... Daí agora a gente vai e volta, né? Será que daí não vem aquela depressão, né? Sim, Porque com gera certeza, muita né? expectativa, a De pessoa fica algo. frustrada e fica depressiva, porque ela não conseguiu conquistar aquilo. E que às vezes o Ou sonho até, é às muito vezes, impossível, né? E até às vezes conquistou e não foi grata. Também verdade. tem isso. A gratidão. A gratidão vem como um papel importante na vida da gente. E ser grato. Quem você falou das coisas pequenas, as pessoas do interior, elas têm essa visão do amanhecer, do anoitecer, da tranquilidade. Né? A gente pode falar disso no próximo bloco? Sim. Eu vou terminar esse bloco aqui com uma frase do John Lennon que diz que a vida é aquilo que acontece enquanto você está fazendo outros planos. Exatamente. Nós voltamos já já. E a gente perde. Verdade. Gente, muito legal. E nós estamos de volta e o tempo está correndo muito rápido nesse programa, gente. Jo, eu fiquei sabendo que no Dia da Mulher você encontrou com uma figura muito importante da ACP. Quem que foi? Então, eu tive lá na ACP, na Associação Comercial do Paraná, no evento Mulher, Simplesmente Mulher, que lindo isso, né? Então, foi um prêmio que entregaram, né, para a mulher empresária, e daí eu encontrei com duas mulheres maravilhosas no salto, que foi a Maria Cristina Coutinho, que é a coordenadora do Conselho da Mulher Empresária, tá? Só essa que nós vamos mostrar agora, tá, né? E a Sheila Higler. Tá, esse nós, da Maria Cristina Coutinho, nós vamos mostrar o VT agora. Tá. Vamos lá? Eu não sei o que vocês têm aí. Então vamos lá mostrar. Quando a mulher poderosa, chega em casa, ela consegue ser aquela mulher, simplesmente a mulher, a dona de casa, a esposa, a mãe, sem o empoderamento, sem aquela, tipo, eu mando, faço, senta, levanta? Como que funciona isso? É muito simples, você é mulher. Você tem uma casa para cuidar, você tem um fogão, você faz uma comida, você limpa, a tua casa é o teu cheiro, é a tua vida, certo? E se você não se sentir na sua casa, entende? Bem, que é o teu espaço, tirar o sapato, sai do salto, sair e você se sentir feliz ali, vai ser uma vida fútil, né? E ali o que eu faço? Eu vou para minha casa, eu vou pro fogão, eu vou... São coisas gostosas como qualquer mulher. A diferença é mínima, a diferença é que aqui ou na minha empresa eu lidero. Mas eu sou igual a todas. Sim. Vou te contar uma história de criança. Nós éramos em 7 irmãos, outros faleceram. E na nossa casa a gente sempre era aquela, todo mundo unido, dividir tudo. Era uma família unida. Sim. E quando criança, a gente, qualquer temporal que desse, faltava luz. Aí a gente corria, faltava a luz, a gente corria, vó, tô com medo. Aí ela perguntava, que cor é o medo? Aí a gente não sabia a cor do medo. Aí um belo dia, a gente correu e tal com aquele temporal de novo. Vó, que cor que é o medo? É preto. Ela estava esperando com uma vela e um fósforo acendeu. E agora? O
Que cor que é o medo? Então, desde criança, então, ela vinha já dizendo assim, o medo está dentro de você. Então, você tem que ter coragem de encarar todas as situações, você tem não ficar preocupado o que vão pensar de mim, entende? Não existe isso de dizer, porque está num cargo a mais é mais importante. Não. Aqui, todas as mulheres empresárias estamos unidas, todas no mesmo foco, enfrentar uma crise, superar todas as barreiras, motivação total, entende? Porque isso está no instinto da mulher, entende? Ela consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo, ela consegue dar amor para a família, para os filhos e para as amigas, ela dá um bom ombro. Aquele mundo de egoísmo, cada um por si, Deus por todos, aqueles empresários, como até os funcionários que vivem num sistema, entende? O que me interessa é o meu lado, ele está vendo que a única coisa que o levou foi a perca do seu emprego ou foi, então, o fechamento da sua empresa. Sim. Porque ele não soube compartilhar nem a alegria, nem os desafios. E é isso que nós fazemos no Conselho da Mulher, a gente transfere isso. Esse conselho é maravilhoso. O conselho eu convido todas as mulheres para virem para o Conselho da Mulher da Associação Comercial, porque no associativismo ela capta muita força, é muita energia positiva, certo? E uma cidade rica é um comércio rico. Sim. E rico ele tem que estar vivo, tem que ter geração de empregos. E para isso, se o cabeça, que é o comerciante, estiver desmotivado, estiver acreditando, desculpa, que uma crise acabou o seu mundo, ele vai fechar. Sim. Ele tem que encontrar caminhos alternativos, tem que ter determinação. Então, é isso que a gente busca e a gente luta, entende? De ter um comércio vivo. Se todas as cidades têm problemas. Sim. E quem nos tem? Todas. Não existe uma cidade no mundo que diga não tem problema. Mas o que nós temos que fazer? Não exigir do nosso prefeito, eu quero solução. Nós temos que levar várias alternativas para se chegar na solução do problema, não jogar para ele. Porque esse problema é nosso, nós fazemos parte da sociedade. Então, é assim que nós vivemos e é assim que o mundo pode se tornar melhor. E que saudades a Maria Cristina tem, que ela gostaria de resgatar? Para ser um momento gostoso, afinal de contas é Dia Internacional da Mulher. Eu gostaria de relembrar com você algum momento assim que marcou você, que fala assim, Ju, aquilo me marcou e foi tão gostoso. Eu queria relembrar e dividir com as mulheres que estão em casa agora. É o que me marcou, ter coisas assim de infância, é que antigamente nós podíamos ir para uma praça com a família, as crianças podiam ficar brincando, a praça era da população. Certo? Tinha vida, você sentava, você ouvia os passarinhos cantando. Então, isso é uma lembrança que hoje você chega numa praça, está muito deprimente. São drogados, são moradores de rua, as famílias tentam manter distância. Está muito triste, entende? Nós temos que resgatar isso, eliminar, entende? Com esses problemas, trazendo soluções, abrigos e outras coisas, mas não só jogar isso como obrigação do poder público. Nós temos que fazer a nossa parte também para que isso mude. E que eu sinto saudade é disso, de ver as crianças na rua brincando. Jamais digam, eu tenho um problema. Digam, eu tenho um desafio. Porque desafio é o que mulher mais adora. Diga para uma mulher, você não consegue. Ela vai lá fazer. Vai fazer, então jogue como desafio. Muito legal, né? Falou com muita propriedade a Maria Cristina, nossa, né? ela é maravilhosa, ela é uma Encare mulher no tudo salto. como desafio, né?
Isso é ser uma mulher no salto, É tá verdade, vendo? né? Ela é uma empresária, mas ela é ao mesmo tempo uma mulher, ela cuida da família, né? Quais são os principais desafios da mulher contemporânea? Putz, são tantos. Nossa, assim, é uma infinidade de desafios. Eu acho que coitadas, né? Coitadas de nós, né? Você me pegou agora. Eu peguei. Sim, porque, sabe, é complexo essa resposta. Será que são esses que a gente comentou hoje? Esses e muito mais. Muito mais, né? Principalmente, eu acho, a coisa mais difícil é você não poder... A gente defende que ela seja ela, mas é muito difícil aquilo que você falou. O maior desafio é agradar a todos. A todos. E a gente esquece até da gente mesmo, né? Claro. Sim, agradar o teu marido, o teu filho, a sociedade... Até as pessoas do Facebook, né? Então, até as pessoas do Facebook. Principalmente quando você é pública, né? Parece que tem que agradar mais, né? Mas não é bem assim. O negócio é de ser a gente mesma. Tem que ser a gente mesma. E a gente vai buscando equilíbrio, procurando acertar. Jô, Com fé. por que a fé significa um pilar para você? Significa porque quando eu comecei a realmente colocar os meus pés no chão e entregar minha vida para Deus, mas não no sentido de religião, no sentido de, tipo, Senhor, cuida de mim. Tipo, me mostra o caminho, me dá a direção, ele começou a mostrar. Legal. E essa dependência me fez chegar nesse projeto, né? Porque eu queria fazer alguma coisa diferente, estava cansada de ler aquelas coisas, aquelas mesmices, porque eu sou assim, né? Eu me canso rápido das coisas. Então eu falei, Senhor, eu quero uma coisa diferente, eu quero alcançar corações. Eu sempre tive essa coisa de querer ajudar as pessoas. Então, eu acho que esse projeto caiu certinho para mim. Porque o pessoal falava sempre assim, você é assim, puxa, se você, o que você usa? Que ginástica que você faz? Sempre tinha aquela coisa assim, falei, gente, o pessoal perguntava assim no elevador. E aquilo, de certa forma, me incomodava. Eu não conseguia ver aquilo como uma coisa assim, eu vou falar o que uso, porque eu, na verdade, não usava nada, entendeu? O meu jeito de viver, eu sou muito assim, né? Não quero me enaltecer, a ideia não é essa. É falar assim, eu queria que as pessoas vivessem um pouco com esse jeito, porque é muito bom a gente acordar feliz. Com certeza. Né? Sabe? E às vezes a ideia é que as outras pessoas também fossem assim. Então, quando eu vejo uma pessoa assim, depressiva, puxa, eu penso, nossa, eu queria ajudar. Então, né? acho que agora chegou o momento, com essa equipe que eu formei de psicólogos, psiquiatras, que podem ajudar as pessoas. Eu acho que esse é o caminho, sabe? Me deu uma luz e aumentou aquela energia que eu já tenho. Eu tenho que me controlar, senão eu fico para 560. Liz, qual que é a tua dica? Então, falando sobre... É interessante, a gente não conversou antes sobre isso, mas esse livro é maravilhoso. A lei da compensação divina, tem a ver justamente com essa questão de Deus, a questão do acreditar, com a questão da fé, da mudança. Então, assim, eu gostaria de ler um trecho aqui que vai expressar tudo aquilo que nós conversamos nesse programa. O universo está preparado para trabalhar em seu nome. O mundo não é um gigante indiferente, uma expressão aleatória de processos biológicos, mas sim um reflexo ativo do amor por todas as coisas vivas. O universo em si é milagroso. Você não precisa acreditar nisso, é claro. Talvez nem sinta nada disso. Porém, saiba que as leis espirituais não são chamadas de boas novas à toa. A verdade espiritual está sempre em atividade, além do que os nossos olhos podem ver. Ela descreve um outro mundo invisível, em um reino que existe fora do alcance de todas as circunstâncias mortais. A nossa interação com o mundo espiritual é governada pelos nossos pensamentos. Quando conhecemos essa verdade e conscientemente alinhamos os pensamentos a ela, às vezes, apesar da maneira como nos sentimos, ativamos o seu poder espiritual, transformando as circunstâncias mortais em novas circunstâncias. Então, assim, é essa mudança de pensamento que nós estamos falando. Legal. De posicionamento, de direcionamento, que de incrível, fé, né? Legal. de sonho. Que veio corroborar exatamente. Sim, esse livro eu recomendo. Jogo, um da recado? Mariane Wilson. Olha, eu queria que as mulheres que estão pedindo ajuda nas redes sociais, assim, que pedem ajuda para mim, agora eu tenho um novo e-mail, Qual que é? que é o e-mail oficial, é contato@joandrade.com.br. É isso bem mesmo? fácil. Contato@joandrade.com.br. Exatamente. Envie seus e-mails, a gente vai tentar ajudar no que puder e a gente vai conversar.
Podemos até discutir aqui no programa os temas, né, Cláudia? Com certeza. Então, eu acho bem interessante isso. Nós estamos aqui para ajudar o espaço, né? João Andrade, no Salto, veio para ajudar. Então, por favor, nos busquem. Gente, muito obrigada a vocês duas. Foi maravilhoso o Eu adorei, bate-papo, Cláudia, foi eu agradeço. muito legal. Gente, espero que vocês aí de casa tenham gostado da nossa conversa. Quarta-feira que vem a Jo tá aqui de novo. Espero que a Liz volte mais vezes, volto porque sim. foi muito legal mesmo. Foi Eu bem adoro enriquecedor. E vamos falar sobre maternidade, hein? Vamos falar. Quarta-feira que vem. Vamos ver se semana que vem a gente fala sobre maternidade, que vai ser um assunto muito legal. Temos novidades aqui no ar. Não tô grávida não, gente. Nem eu. Nem ela, muito menos eu. Ninguém tá grávida aqui. Um beijo grande. Fiquem com Deus e até amanhã, às 9h30, com Movidência e Rita Vaz. Tchau, tchau. Valeu!